não tem, né, a lei da ficha limpa, digamos assim, embora nós temos aí no Brasil e ela não foi respeitada, mas aqui, quando você vai na fundação dos Estados Unidos, os pais fundadores discutindo a Constituição depois da Revolução Americana, eles tinham muito medo de um judiciário com o dedo mais pesado nessa balança entre os três poderes, né? Até porque quando eram as 13 colônias ainda, parte desse judiciário, né, os juízes, aqueles que decidiam as coisas nas colônias, eram pessoas enviadas pela coroa britânica e aqueles que tinham algum conchavo, né, com essas pessoas influentes, eles se davam bem ali nas colônias. Então, quando acontece a Revolução, os pais fundadores ficam com muito medo exatamente desse judiciário. Então, há muitos filtros, até que Donald Trump vá para a cadeia, muita gente acha que isso pode acontecer, é muito difícil, até pela idade dele, 77 anos. O crime dele é um misdemeanor, né, uma contravenção, não é um crime violento. Ele já está concorrendo a presidente, já foi presidente, então tem uma série de fatores que impediriam que ele fosse preso, que a pena dele, que vai ser agora decretada dia 11 de julho, seja de fato ir para a cadeia. Mas mesmo que ele fosse, como o senhor disse, professor, ele pode continuar normalmente concorrendo, né, a presidente no dia 5 de novembro. O que eu acho que vai acontecer é que, como vocês estavam falando, depois do veredito de culpado, eles arrecadaram 53 milhões de dólares. Agora a campanha dele já está em números, já são mais de 200 milhões de dólares. Ele esteve agora no UFC, no sábado à noite, e foi assim ovacionado, os vídeos viralizaram, os próprios lutadores, né, vários foram cumprimentar Donald Trump, os que venceram saíram do ringue, foram lá, cumprimentaram, outros dedicaram a vitória para ele. Então, eu acho que isso tudo mostra, até para o próprio Partido Democrata, que se eles continuarem politizando o judiciário, fica melhor para o Trump, né? O Trump, eles queriam a pecha ali de condenado para usar isso na campanha contra o Donald Trump, é um condenado, mas o próprio Donald Trump, como um rei dos negócios, rei do marketing, ele pega essa coisa de condenado ou a foto oficial dele que foi tirada no tribunal e ele faz campanha. Hoje eu sou. Eles querem um preso político, eles querem tolir a minha liberdade e eu sou o que há entre a sua liberdade e esse sistema altamente politizado agora. Então, isso tudo deixa o americano, até aquele que estava em cima do muro, né? Biden, o que, que eu faço? Agora começa a aparecer, e eu falo isso até uma experiência pessoal aqui na Democrata, Califórnia, amigos que votaram em Obama, que votaram em Joe Biden apenas pelo voto contra Donald Trump, esse ano estão com medo de votar em Joe Biden e não dar o voto a Joe Biden, mas vejam vocês, eles falam: eu não quero dar o meu voto, eu não quero alimentar esse sistema que está politizando o nosso judiciário. Então eu vou ter que votar em Trump para ser um voto contra a politização desse judiciário. Eu acho que não custa aqui também nós mencionarmos que quando você olha as propostas, né, muita gente fala em ser conservador, em ser liberal, em ser libertário, mas eu acho que o ponto principal de você fazer parte desse espectro, né, político ideológico, né, mais para a direita é você ter um certo ceticismo de olhar as políticas públicas, as reformas, as propostas e não apenas aquele candidato que você não goste, talvez da maneira como ele se expresse ou não. E fato é que muita gente que não votou em Donald Trump em 2016, por várias questões, depois de 2016
nos 4 anos, visitando as políticas públicas da administração do Donald Trump, muita gente disse: bom, eu até não gosto dele, continuo não gostando, mas fato é que as políticas públicas trouxeram muito progresso para os Estados Unidos. Basta assim uma pesquisa rápida, colocar ali Opportunity Zones, o que esse programa de Opportunity Zones ele trouxe para as comunidades negras e carentes dos Estados Unidos. São mais de 8.000 pontos dos Opportunity Zones. O deputado Luiz Felipe, que conhece Stanford, hoje já há um estudo muito profundo sobre as Opportunity Zones, como isso trouxe progresso para essas comunidades mais carentes. A própria reforma tributária do Donald Trump, logo no começo, assim que ele entrou, como os republicanos tinham a maioria na Casa dos Representantes e no Senado, Donald Trump passou, né, com folga uma reforma tributária robusta, não como a nossa, mas uma reforma de corte mesmo de impostos. Então, hoje, 4 anos depois, muita gente continua torcendo o nariz para Donald Trump, mas as pessoas entendem que as políticas públicas que mexeram na vida, no cotidiano das pessoas, fizeram diferença. Então, hoje ele tem uma entrada muito grande em redutos eleitorais que eram ditos como dos democratas, como as comunidades negras, como em outros setores da sociedade, em bairros pobres, em estados democratas. Então, hoje, o número de Donald Trump, por exemplo, que na eleição passada foi de 8% de votos dos negros, hoje já chega a 28%, em alguns lugares já passa dos 30%. Então, esse número apenas pode, inclusive, fazer toda a diferença nos números na eleição dia 5 de novembro.